Olá pessoal, estamos aqui hoje para conversar novamente sobre um assunto que impacta diretamente no caixa das empresas, nas certidões negativas das empresas, que são as pendências com o governo federal, né? Nós temos aí uma novidade da Lei 13.988, que é bem recente, que é chamada contribuinte legal, que são possibilidades de você negociar as suas dívidas com o governo federal e aí regularizar essa situação e ficar mais tranquilo. E aí, para isso, para a gente conversar um pouquinho, eu trouxe aqui com a gente o Dr. Gustavo Packer, que é meu conhecido, meu amigo, já temos trabalhado juntos, né? É meu cliente, inclusive, né? Ele é advogado, ele tem especialização em Direito Empresarial e Tributário, ele é sócio da PHMP Advogados e já atua na área aí há muitos anos, né, doutor? Podemos falar em quantos anos, mais ou menos, de atuação? Uns 17, pelo menos. 17 jovem ainda. 17 anos. E ele tem uma vivência prática muito forte na vida das empresas e também um conhecimento teórico de estudar a legislação e assim por diante. Então, nós vamos tentar conversar um pouquinho hoje e esclarecer esse assunto do contribuinte legal. E aí, antes de entrar diretamente no assunto, eu queria que o doutor esclarecesse um pouquinho para a gente sobre essa figura que existe da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Qual que é o papel das duas? Que momento que existe uma dívida do contribuinte que fica na Receita? Que momento que isso vai para a Procuradoria? Qual que é o papel da Procuradoria nesse sentido para a gente iniciar a nossa conversa? Bom, pois bem, vamos lá. Inicialmente a Receita Federal é o órgão a quem incumbe fazer toda a administração tributária. Falando dos tributos federais, né? Naturalmente. Então, a contabilidade faz a declaração da empresa, encaminha seus respectivos compromissos para a Receita Federal, que vai, consequentemente, lançar lá. A empresa tal deve tanto, né, com prazo de vencimento em tal data. Então, essa é a dinâmica. Não acontecendo o pagamento no prazo previsto pela legislação, esse contribuinte vai estar sujeito a não mais ter acesso à certidão negativa de débitos, né? A certidão de regularidade fiscal, melhor dizendo, e a partir então do vencimento também, e aí não há um prazo específico, Paulo, é possível que esses débitos venham a ser encaminhados para a Procuradoria da Fazenda Nacional, a conhecida PGFN, para inscrição em dívida ativa. Tá? Neste trâmite, quando acontece essa passagem do débito saindo da Receita e indo para a Procuradoria da Fazenda Nacional, a partir dali começa a ser exigido também o conhecido encargo legal. Então, além do tributo acrescido da taxa Selic e também da multa, que é 0,33% ao dia, limitado a 20%, nós temos ainda mais, né, quando chega lá na Procuradoria, mais 20% de encargo legal. Entendi. Então, aqui eu acho que vale uma reflexão. Quando você tem uma dívida tributária com o governo federal, fica lá na Receita Federal. Enquanto estiver lá, você não tem esse encargo legal de 20% sobre o valor da dívida, não é isso? A partir do momento que sai de lá e vai para a Procuradoria vai acrescentar 20% na sua dívida e isso é muito significativo. Realmente, considerando que nós já temos os 20% da multa e somando-se mais 20% de encargo legal, 40% só aí. É um valor bastante significativo. E dependendo do tempo, a Selic mês a mês que vão se acumulando, né? Vale destacar também, né, que além da soma, né, do encargo legal, a partir do momento que o débito passa a ser inscrito em dívida ativa, ele também está sujeito, o nome do contribuinte está sujeito a inscrição no CADIM. Então isso também pode trazer outros problemas. Comercialmente geram outros problemas de financiamento, captação de recursos e assim por diante. E tudo mais. E apenas ainda com relação ao encargo legal, há só uma particularidade, que antes do ajuizamento da execução fiscal, se houver parcelamento ou pagamento do débito, esse valor do encargo é reduzido para 10%. Então vale também esse alerta. O que é importante observar aí, né? A empresa tendo a capacidade de pagamento, ela observar esse momento desse débito sair da Receita e ir para a Procuradoria com esse acréscimo significativo. Muitas vezes é melhor, fazer um financiamento, buscar um outro recurso, fazer um parcelamento direto com a Receita Federal, que hoje o parcelamento, a regra geral, são 60 meses, né? Para resolver a situação, para não ir para lá. Indo para lá, acrescenta esses 20% regra geral com essa ressalva que foi feita. Então essa introdução acho que é importante para a gente entender esse mundo de Receita Federal e Procuradoria, que Procuradoria na verdade se transformou numa cobrança judicial, na verdade é isso que acontece, né? Bom,
A gente sabe, doutor, que tem esse parcelamento, regra geral, normal até 60 meses, né? Recentemente foi publicado aquilo que se chama contribuinte legal, né? Que foi através da Lei 13.988 de 2020, é bem recente, com o objetivo de tentar trazer o contribuinte para as negociações possíveis dentro do que a legislação está possibilitando. Com situações diferentes de 60 meses, diferentes dos parcelamentos anteriores de refis e outros que tiveram com reduções de multas, é um outro modelo, né? Outro modelo. Como é que funciona um pouquinho isso? Qual foi o objetivo dessa lei? Faz uma introdução para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, a medida provisória do contribuinte legal, que acabou virando, né, a Lei 13.988, ela introduziu no direito tributário brasileiro a possibilidade da chamada transação tributária. Essa modalidade de extinção do débito, ela já estava prevista no Código Tributário há muito tempo, mas ela não era aplicada por conta de falta de legislação ordinária. Então, a partir do momento em que se institui essa possibilidade, nós começamos a vivenciar e a observar uma modernização ou uma personalização na cobrança da dívida ativa. Que seria uma negociação entre eu e a Procuradoria. Isso, exatamente. De forma mais simples. Dentro dos limites que a legislação estabelece, né, ela vai permitir que o contribuinte e a Procuradoria se adequem. Conversem, achem o caminho dentro do que a lei está possibilitando, claro, sempre. Né? Exatamente. Então é uma forma nova de se negociar as dívidas tributárias com o governo federal. Exatamente. Não existia até o momento. É novidade. No direito brasileiro, isso realmente, como eu disse, existia a previsão genérica, mas ela não era aplicada na prática por falta de lei. Entendi. E agora chegou a... E é também, pelo que a gente tem lido e acompanhado, algo permanente, né? A gente sabe que os outros parcelamentos, em geral, ele tinha um prazo, né? E até aquele prazo, se você não fizesse, você perderia aquela condição. Claro que a gente vê que aqui no contribuinte legal tem uma outra situaçãozinha que nós vamos falar daqui a pouco, que ele tem um prazo limitado aí, que nós vamos chegar lá. Mas fora isso, as negociações é uma lei que está e permanece em qualquer circunstância, ela não tem um prazo definido, é isso mesmo, né? Isso aí. Legal. Vamos avançar um pouquinho mais, falamos um pouco do objetivo, falamos aí do papel da Receita e da Procuradoria. Vamos entender um pouquinho mais o que é essa negociação com a Procuradoria ou com a Receita Federal. Primeiro, a primeira pergunta que eu acho que é importante a gente esclarecer é: quais são os impostos e contribuições, né, ou os débitos que estão nesse rol aqui de possíveis negociações? Bom, então vamos lá. Para responder essa pergunta, nós temos que agir por exclusão. Né? Ok. Quais são os débitos que não estão? Que não estão, né? Também pode ser. Os débitos do Simples, ok. Naturalmente, porque tem um regramento todo próprio. Parece que, desculpa me interromper, parece que tem uma discussão para que as empresas do Simples e os débitos também possam entrar nisso, não está aprovado. Eu tenho acompanhado ali que está no Congresso uma discussão sobre isso, né? Vai depender da personalização disso, né? A adequação destas regras com as regras do Comitê Gestor do Simples, que envolve também os estados e municípios. Né? Tem uma peculiaridade. Mas até o momento Simples não entra nessa negociação. E também, basicamente, também não vão entrar débitos de FGTS, naturalmente, né? E débitos decorrentes de autuação, questão criminal, né? Ou alguma irregularidade que o contribuinte venha a ter praticado. Entendi. Então, em regra geral, se pudesse responder de forma bastante objetiva, aplica-se essa metodologia a todos os débitos declarados pelo contribuinte que não puderam ser pagos no momento oportuno por uma questão de caixa ou qualquer outra situação. E aí, para contribuir e esclarecer mais ainda, nós podemos falar de PIS, de COFINS, de IPI, de INSS patronal, né? O imposto de renda, contribuição social, né? Esse universo todo do dia a dia das empresas aí, né? Tem essas situações que não podem, no geral, são esses tributos aí que estão no dia a dia das empresas que não estão no Simples. E vale destacar também, Paulo, muito oportuna lembrança, não apenas tributos. Dívida não tributária também poderá ser objeto desde que haja um edital, desde que haja uma condição específica. Né? Então, eu penso que para que o pessoal entenda, né, melhor ainda essa situação, a lei veio estabelecer a possibilidade de se fazer a transação. E aí depois nós vamos tratar das modalidades, e quando vierem essas modalidades, haverá ali a especificação dos detalhes. Entendi, de como vai funcionar, o detalhamento de cada modalidade. Qual débito entra, não entra, prazo, condição e tudo mais. Bom, a gente então falou um pouquinho do que entra, né? Agora vamos adentrar um pouquinho mais nas modalidades, né? Porque são várias formas aí, depende o tipo de débito, o valor, tem algumas variáveis em relação a isso. Vamos começar
a esclarecer um pouquinho, existe uma modalidade aí que a própria Procuradoria pode acionar o contribuinte ou chamar o contribuinte para uma negociação. É isso, né? Perfeito. Não é o contribuinte que vai, até ele pode ir também, mas pode ter um movimento de lá para cá e te chamar para uma negociação. Como é que funciona isso? Explica um pouquinho. Então vamos lá. Como o grande objetivo dessa legislação é possibilitar a transação tributária para que as empresas, né, os contribuintes de modo geral, se regularizem e buscando lá na frente a preservação do emprego e o desenvolvimento da atividade econômica, esse é o grande mote, né, o grande propósito dessa legislação é esse, e aí se equipara muito aos princípios da Lei de Recuperação Judicial do Direito Civil. Né? Então, como eu consigo regularizar lá débitos de natureza civil, como por exemplo bancários, com fornecedores, trabalhistas, existe todo um regramento. Aqui também passa a existir alguma possibilidade de personalização. Então, falando especificamente da primeira modalidade, é a proposta individual por interesse da Procuradoria. O que diz a legislação? Que nos casos em que a Procuradoria verificar que é conveniente fazer essa transação, atendidos os requisitos da lei, ela poderá propor ao contribuinte a transação. Então, é uma postura ativa da Procuradoria e passiva do contribuinte que deveria ser procurado para isso. Eu particularmente acho, nós não vimos isso acontecer na prática ainda, tá, Paulo? E é bem recente. O Instituto é de abril, né? A convalidação da medida provisória em lei é de 14 de abril passado. Então isso é tudo muito recente. Eu imagino que isso venha a acontecer com grandes contribuintes. Nós podemos acabar verificando aí um grande devedor ou empresas menores com situações muito específicas. Né? Então, assim, de qualquer forma, neste caso dessa modalidade, o contribuinte não tem muito o que fazer, né? Aguarda-se uma chamada da Procuradoria e entra-se no processo de negociação dentro do que a lei possibilita. Isso. Muito bem, então essa primeira proposta acrescenta alguma coisa? Basicamente seria isso inicialmente, né? Vamos falar de uma segunda possibilidade, né? Que é uma possibilidade, obviamente, também de negociação entre a Procuradoria e o contribuinte, em valores superiores a 15 milhões. É isso, essa segunda modalidade? Que aí a gente pode chamar de proposta individual do contribuinte, que aí o contribuinte propõe uma negociação? Isso, exatamente. Como é que é isso? Diferente da primeira, que é a iniciativa parte da Procuradoria, nesta segunda modalidade, que é a proposta individual do contribuinte, o contribuinte vai se antecipar e vai apresentar para a Fazenda a sua possibilidade de pagamento. E aí se equipara muito a recuperação judicial. Tá? Por quê? O contribuinte vai fazer um plano de pagamento, vai olhar para a sua realidade econômica, para a sua estratégia de negócio, montar um plano para apresentar. E apresentar. Dentro das diretrizes formalizadas, né, pela legislação. E aí a gente, neste caso aqui, são empresas que têm um valor de dívida determinado? Como é que funciona isso? Para aderir a esse benefício, o débito deve ser superior a 15 milhões de reais. Então, esse caso também a gente considera aqui para grandes contribuintes, né? Se ele tem uma dívida aí de mais de 15 milhões, ele pode fazer todo um planejamento, uma análise e apresentar uma possibilidade de pagamento, um parcelamento e assim por diante. E a Procuradoria vai fazer as suas análises e aí pode ter uma negociação de uma forma ou de outra. É basicamente deferir ou não, né, nessas condições. E é importante destacar, né? Nós estamos simplificando aqui a abordagem para que o pessoal entenda, né? Isso mas o regramento desse programa ele é muito denso, tem muita particularidade. Com certeza. Então, para cada modalidade dessas, a empresa vai ter que aderir, por exemplo, ao critério de faturamento. Em alguns casos poderá ser exigida a garantia. Então, tudo isso é importante avaliar no detalhe. Quando a gente vem conversar com vocês aqui, o nosso objetivo é trazer informação da forma mais simples possível e prática. A gente sabe que a legislação sempre tem muitas complexidades, a partir daí precisa ser analisado cada caso, né? Eu acho que é mais ou menos esse cuidado, mas é importante a gente entender esses pontos, essa lei que está aí, que às vezes não é muito divulgada, a empresa tem mais um mecanismo de tentar resolver a sua situação, né? Então falamos até aqui de grandes devedores que a Procuradoria pode procurar para uma negociação, falamos agora da iniciativa do contribuinte, caso ele tenha uma dívida acima de 15 milhões, que ele pode propor algum tipo de negociação e parcelamento e prazos. E temos um terceiro
uma terceira forma que talvez atinja o maior número de contribuintes, né? Que é o que a gente chama que é por adesão. Como é que é essa forma de funcionamento no caso de adesão do contribuinte? Vamos lá, então o que é a modalidade de adesão? Essa talvez seja, né, a transação clássica, através da qual a Procuradoria da Fazenda vai editar um normativo, um edital, disciplinando lá quais empresas poderão aderir a determinado benefício. Tá? Nós falaremos logo mais de uma das oportunidades que está aberta, né? Mas ela basicamente busca modernizar a cobrança da dívida ativa, dando poderes para a Fazenda e ou para o Ministro da Fazenda também, né? Ministro do Estado da Fazenda, para que ele discipline esse programa, para não precisar passar pelo Congresso Nacional de tempos em tempos e com isso perder eficiência. Tá? Então, especificamente hoje, o que existe de possibilidade? As empresas que se adequarem ao edital, o edital número 1, que foi prorrogado pelo edital número 3 da Procuradoria, 1 de 2019, que logo que saiu a medida provisória, eles já trataram de colocar na rua. Entendi. Né, uma possibilidade de negociação. Uma possibilidade com prazo até abril. Entendi. E aí o que aconteceu? Nós fomos aí colhidos pela Covid, isso, né, que acabou tumultuando a rotina de todas as empresas do país. E aí esse edital, em paralelo andou a mudança da medida provisória para a lei, e aí foi prorrogado então o benefício para 30 de junho deste ano. Então tem uma possibilidade aí que a gente vai conversar um pouquinho mais, que até 30 de junho aí tem um prazo definido, caso você não se enquadre nisso, perdeu o prazo, aí você tem que aguardar se vai abrir um novo edital com outras possibilidades, não é isso? Perfeito. Bom, aí dentro dessa questão por adesão, a gente teria duas formas de pensar no parcelamento, em uma negociação, é isso? Basicamente duas formas? Então, vamos lá, nós tratamos aqui da legislação que ela estabeleceu então as diretrizes. Okay. Né? É possível criar condições específicas para negociação de débitos inscritos em dívida ativa. E aqui mais uma interrupção. Por favor. Nós estamos falando de débitos abaixo de 15 milhões. Abaixo de 15 para esclarecer, né? E... Porque acima de 15 milhões eles vão estar nas modalidades que nós já falamos anteriormente. As duas primeiras lá. As duas primeiras. Então é importante a gente separar aqui. Se a sua empresa tem débitos abaixo de 15 milhões, que é a grande maioria das empresas quando tem, eu acho que se encaixa aqui. Então é importante ficar atento agora para essa explicação de como é que nós poderíamos fazer uma negociação olhando o seu caso você tenha abaixo de 15 milhões. Vamos lá, explica para a gente um pouquinho. Então vamos lá. Existe a chamada transação extraordinária. Ok. Como ela foi constituída? Através da portaria da PGFN número 9.924, tá? De 16 de abril, foi estabelecida a possibilidade, e isso tudo via sistema, Paulo, é importante dizer que quem vai fazer, quem vai operar isso é o contador. Ok, né? ok. Entra não lá, tem uma burocracia tão grande então. Extremamente simples, internet, certificado parcela. digital, entra lá, ou outra modalidade de conexão lá com a Procuradoria. Ok. E aí o que é possível fazer? Parcelamento desse débito em até 81 parcelas para as pessoas jurídicas em geral. Em geral, hoje o máximo que ela tem são 60 parcelas. 60 meses. Então aumenta em quase 2 anos a mais que ajuda no fluxo de caixa, não é isso? Exatamente. Okay. E não tem desconto, isso é importante dizer, não se trata de um refis, tá? Okay. É uma condição diferenciada para pagamento. Um alongamento da dívida. Isso. Ok. E aí vem o grande pulo do gato para as pequenas empresas individuais e EPPs. Tá. Esse parcelamento pode acontecer em até 142 meses. Entendi. Então esse sim é um grande ganho. É um pouco mais alongado. Então tem uma diferença de pessoas jurídicas em geral e para as pessoas jurídicas que são microempresas, empresários individuais e assim por diante, né? É um tratamento de prazo preferenciado. Há só uma peculiaridade, que não entram aqui débitos previdenciários, okay. As contribuições permanecem limitadas a 60 meses. Então o INSS é outra coisa. Está fora. Está fora disso aqui. Então aqui nós estamos falando aqui de PIS, COFINS, né? Desculpa, não é que está fora, é que ela está nas mesmas condições do parcelamento possível, que já é ordinário, 60 meses. Então 60 meses. O ganho que existe é qual? Nas primeiras 3 parcelas, existe a possibilidade de diferir. Tá. Considerando que nós estamos vivendo dias de pandemia, sim. Né, também houve uma preocupação do legislador aqui para preservar o fluxo de caixa. Eu te perguntar ainda o seguinte, bom, vamos pegar um caso de uma empresa que já tem algum parcelamento, né? Ela também pode migrar para essa nova modalidade com esse alongamento de prazo? Pode, ela pode migrar, mas aí tem um porém, tem um cuidado que nós sugerimos que o departamento contábil, que o departamento jurídico
avaliem com bastante cuidado, porque ao migrar, imagine, por exemplo, a situação de uma empresa que tenha aderido ao refis da Copa, ou qualquer dos outros parcelamentos anteriores. Ao fazer a migração, ela perde o desconto proporcionalmente. Tem que avaliar. Então tem que avaliar se faz sentido abrir mão do desconto para poder eventualmente... Regra geral, é difícil ser vantajoso abrir mão de todo aquele desconto que teve lá. É muito pouco provável. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem aí 20 parcelas ainda, por exemplo, a pagar desse parcelamento antigo. Você quer alongar isso, você perde os benefícios que tinha na lei anterior, né? Então tem que tomar muito cuidado. Acho que essa é uma ressalva bastante importante. Mas uma empresa que tem um parcelamento normal nessa condição de 60 meses aí e precisa alongar por causa do seu fluxo de caixa, me parece interessante, né? Excelente solução, excelente alternativa, isso, né? Porque considerando que nos 60 meses ela não teve qualquer desconto, ela vai poder repactuar a sua dívida e projetar esse prazo de pagamento para mais para frente. Muito bom, e principalmente nesse momento da necessidade de fluxo de caixa que as empresas estão tendo, né? Então assim, até agora nós caminhamos em uma negociação que a Procuradoria pode propor para grandes contribuintes, uma segunda negociação que o contribuinte pode propor à Procuradoria com dívidas acima de 15 milhões, apresentando a sua situação, as suas possibilidades, né? A terceira situação que apresentamos, que é por adesão, que você pode então fazer o parcelamento em até 81 vezes para pessoas jurídicas em geral, ou até 142 para pessoas físicas, empreendedores individuais, microempresas de pequeno porte, entre outras situações ali. Perfeito. Então, isso já vimos aqui 3 possibilidades. Temos mais alguma possibilidade? Temos ainda a primeira possibilidade, Paulo, que foi criada junto com a medida provisória. Ela consta do edital da Procuradoria da Fazenda Nacional, número 1 de 2019 ainda. Ela previa então, portanto, um prazo de validade mais curto, que acabou prorrogado pelo edital 3. E aí coincide então com a data de adesão da outra modalidade. Então as duas poderão ser objeto de adesão até dia 30 de junho. E o que diz esta? Esta aqui, diferente da outra, ela se aplica apenas a débitos antigos. Ela vem tentar transformar aquilo que a legislação previa dos débitos de liquidação duvidosa. O que é um débito de liquidação duvidosa? É aquele débito que já foi executado, o oficial de justiça já tentou buscar patrimônio, não encontrou, tentou penhorar as contas da empresa, não encontrou qualquer recurso. Tá? Então aí agora esse edital que estabelece a possibilidade de descontos e prazo para pagamento. Então é uma situação muito específica, muito peculiar, que vai ter que levar em conta o contexto de cada contribuinte. É interessante a gente fazer uma observação neste caso. Muitas vezes a empresa está lá com o nome sujo, não consegue fazer mais nada, não tem certidão, compromete a pessoa física, o CPF, vira um imbróglio aí, né? E aí você tem uma condição agora, se a dívida for antiga, às vezes aquelas empresas inativas que ficaram dívidas lá, não conseguiu resolver por diversos motivos, ela pode agora tentar resolver isso e com algumas reduções, me parece, que o edital define isso. Aí existem várias possibilidades, né? Conforme a natureza do débito e principalmente a antiguidade desse débito, ele entra numa ou outra condição. Tá? Então isso tem que ser avaliado. Mas aqui também cabe um alerta, né, para o empresário, para o contribuinte em geral, para que também acione o seu departamento contábil, o seu departamento jurídico, porque muitas dessas dívidas podem estar inclusive prescritas. Ela consta do sistema da Receita, né, da Procuradoria no caso aqui, mas pode haver uma condição ali de prescrição. Que não poderia nem cobrar mais. Isso, né? Então isso também vale, antes de fazer esta adesão, vale o alerta para que se faça também essa avaliação. Entendi. Agora, se acontecer uma situação de parcelamento e a pessoa não pagar, tem alguma consequência disso? A princípio, o débito fica... As mesmas consequências da legislação anterior. Poderá ser retomada a execução, inscrição no CADIM, constrição de bens, tudo aquilo que nós já acompanhamos. E cabe também destacar que caso os parcelamentos já deferidos tenham garantias, essas garantias também devem ser mantidas aqui. Isso não libera automaticamente. Entendi. Então, caso tenha um parcelamento anterior com garantia, eu venha para cá, a garantia vem junto. Isso. Mas é muito importante o que você falou em relação à garantia. Esse parcelamento, ele exige algum tipo de garantia? Não necessariamente. Vai depender, por exemplo, lá naquele caso
Por adesão não, por adesão, vai depender do edital. Okay. Mas naquelas hipóteses em que o contribuinte vai pleitear uma personalização das regras, eventualmente pode ser requerida a garantia. Até por causa do valor do débito, né? Acima de 15 milhões. Exatamente. Né? Mas esse por adesão que atinge a maioria das empresas, você vai entrar no site, fazer sua negociação, verificar como é que fica a tua parcela e dar sequência na tua vida. Teoricamente, né, e a gente sempre fala em teoria porque depende muito da peculiaridade de cada contribuinte, a adesão a ser feita nesses casos é muito simples. É um acesso ao sistema, seleção dos débitos, modalidade de pagamento, gera guia e vai embora. Que legal. Bom, doutor Gustavo, as informações principais eu acredito que sejam essas, né? Você teria algo a acrescentar ainda em relação a esse assunto? Seria isso mesmo? Basicamente, a questão das modalidades nós delineamos bem. O alerta, o recado final seria realmente um alerta para que o contribuinte, antes de fazer qualquer das opções, especificamente aquela de iniciativa sua com parcelamento diferenciado, ou aderir àquele com desconto dos débitos muito antigos, para que faça uma análise acerca da exigibilidade daqueles débitos, para ver se já não superou prescrição, se não tem débitos ali que não seriam devidos efetivamente. Pessoal, como toda empresa tem o seu contador, converse com o seu contador, verifique o seu caso, estude a sua situação, fique atento ao prazo, até 30 de junho, essa condição que nós falamos aqui. Passou esse prazo, se não for prorrogado, não tem outra oportunidade, então vale a pena olhar para isso aí, quem sabe resolver alguma situação que você precisa resolver, para limpar realmente o nome da empresa e ela poder então participar de licitações e outras situações que podem contribuir. E vale o alerta também para que façam o acompanhamento disso, né? Porque agora vai expirar no dia 30 de junho este edital. Mas como já existe a legislação pronta, poderão haver outros benefícios. Então esse acompanhamento efetivo do setor contábil é fundamental para trazer essas oportunidades. Muito bom. Seriam essas informações em relação ao parcelamento. Traremos novas informações de outros assuntos. Quem sabe convidaremos o Dr. Gustavo para novos temas aí. Obrigado pelo convite, sempre uma honra. Obrigado, foi um prazer, obrigado por ter contribuído com a gente e ficamos para a próxima. Quero lembrar vocês, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, manda para a gente tenta responder para você o mais breve possível. Ficamos à disposição, um grande abraço a todos. Valeu. Até a próxima.